Vou fazer o primeiro, já fiz o desenho e vou fazer as anotações aqui, ó. Então aqui, vou calcular primeiro a distância. Então aqui a distância, ó, vou fechar o triângulo, certo? Só para ficar mais fácil para visualizar, tá? Triângulo retângulo, dá para aplicar o teorema de Pitágoras ou a relação de seno, cosseno e tangente. Então usando o eixo X como medida, essa base aqui é 1, certo? Base é 1 aí, aqui de 3 a 4 é 1. Usando aqui como medida de menos 2 até 0, é 2 a altura desse triângulo. E aí a gente precisa descobrir qual é esse lado aqui, certo? Qual é a medida desse lado, qual é a distância desse ponto do E até o D. Quando D ou E, eu vou colocar D ou E por ordem alfabética, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Vou usar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho dois lados, preciso achar um terceiro lado. Então vai ficar como? KD I ao quadrado, lembrando a distância de segmento, né? É igual esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, dá 1, não é isso? E 2 vezes 2 dá 4. Somando os dois, estou fazendo passo a passo aí, tá? 1 mais 4 costuma dar 5. Então aquele ponto, né, ali seria a raiz de 5, tudo bem? Raiz de 5 não dá o número exato, se desse o número exato a gente faria, tá? E alguns casos daria até para fatorar, mas deixa assim como raiz, acho que já está ótimo, né? A situação, que for exato calcula, que não for exato deixa indicado, tudo bem? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos agora calcular, usando a fórmula da tangente que a gente desenvolveu, para esses dois pontos. Qual é a equação, né? AX mais B que descreve essa linha, tá? Na verdade, seguindo infinitamente para os dois lados, tá? Aí depois nós vamos fazer o teste no GeoGebra também, que aí pode utilizar. Bom, então no começo eu costumo ir colocando os valores aqui para quando está acostumando a fazer a fórmula. Ó, o primeiro ponto, x1, y1, e aqui x2, y2, certo? Só para acostumar, tá? E aí depois nós vamos substituir isso aqui na fórmula. Outra coisa aqui, como o gráfico é crescente, aquela tangente, tá? O valor tem que ser um valor maior que zero. O que significa maior que zero? É um número positivo, tá? Outra coisa, o ângulo também aqui, né? Que vai formar. Lembra que o canto 90 graus? Então, esse ângulo ele tem que estar entre 0 e 90 graus também. Só para a gente poder analisar a parte de coisa. Se passar de 90 graus, aí já é negativo ali, né? Que o gráfico vai ser decrescente, tá? Só para adiantando um pouquinho aí. Bom, então vou substituir primeiro na fórmula, vamos fazer o cálculo. A fórmula é bem fácil, tá? Então, o mais difícil é identificar aqui. Então, no lugar do y2 eu vou colocar 0, então vai ficar 0 menos, cuidado, tá, quando tiver números negativos, porque um menos é da fórmula e outro menos é do número. Vou colocar aqui entre parênteses para vocês não confundirem, tá? Então aqui, ó, é menos 2 e o menos da fórmula, então vai ficar assim, ó, certo? Sobre x2, x1, então vai ficar 4 menos o 3, certo? Então, 4 menos 3. Lá na parte de cima vai ficar 2, né, positivo, então 0 mais 2 é igual a 2. 4 menos 3 é igual a 1. Dividindo os dois, pode ser que dê fração, tá? Em alguns casos da fração, eu comecei com esse sem frações, né? Então 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, bateu lá o que a gente fez, tá vendo? A tangente maior que zero, porque o gráfico aqui ele é decrescente, tudo bem? Acabou? Não, essa é a primeira parte. Alguns exercícios só precisa fazer isso aqui, você já mata o exercício, tá? Agora nós vamos escrever a equação completa, que é isso aqui, ó, o AX mais B, tudo bem? O que nós calculamos? Aquele 2 lá, o 2 é para calcular o valor do A, então o A é igual a 2. Falta calcular o quê? Falta calcular o B, para poder escrever a equação completa que descreve esses pontos. Como que nós vamos fazer isso? Esses pontos aqui, eles não têm coordenada x, y, x, y, x, y.
Então nós vamos pegar um deles, só basta pegar um deles, e aí a gente consegue calcular o valor do B. Porque tem 4 letras aqui, né? O A é 2. Para eu calcular o B eu preciso saber o X e o Y, porque senão não dá para fazer 4 letras, não dá para fazer cálculo nenhum. Então, aí é questão de maldade, malícia e tal. O ideal é que você pegue pontos positivos, com coordenadas positivas, e de preferência que tenha zero, porque multiplicar por zero, somar por zero é fácil de fazer, não é? Então, nós vamos pegar... Ô, cachorro maldito. Então, nós vamos pegar esse ponto aqui, ó, 4, 0. Poderia pegar o outro? Poderia. Mas aqui tem o menos 2, pode ser que você se enrole para fazer um cálculo aí. Mas então, vamos sempre pelo lado mais fácil. Então, eu vou pegar o ponto 4 e 0, que as coordenadas para x é 4, para y 0, vou substituir aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, o A é 2, então eu vou colocar 2 aqui, vezes, certo? A junta ali é vezes. Vezes o valor do x. O x primeiro, o y depois. Então vai ficar 2 vezes 4, certo? Que é o valor do x. Mais b, que é o que a gente tem que calcular. Isso aqui vai ser igual ao valor do y. Poderia pegar o de cima, vou pegar o de baixo, tá? Então aí o y aí é 0, certo? Aí ficou bem fácil de resolver, né? Ó, aí 2 vezes 4... 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8, né? Então vai ficar 0 igual a 8 mais B. Jogo 8 para o outro lado, tá negativo, fica positivo, você já trocar a ordem, né? Então vai ficar menos 8 aqui, certo? Então vai ficar B é igual a menos 8. Ou seja, qual a equação que descreve todos os pontos dessa reta? Vai ser 2x menos 8, certo? Então esse aí que é o tema, a equação da reta. Não é um dos temas mais difíceis, né? Começa a complicar quando tem operações com frações, porque não é dificuldade igual que nem você fala, é dificuldade no ensino médio. É as deficiências que traz do ensino fundamental. Percebe que isso aqui é do fundamental, a parte de tangente também é do fundamental, então às vezes tem essas dificuldades. Aí o que nós vamos fazer? Vou testar no GeoGebra. E aí vocês tentam fazer um que eu vou deixar para vocês fazerem como lição de casa, né? Bem mais fácil, mas vai aplicar essa ideia aqui, tá bom?